Em uma entrevista a um canal de TV dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump descartou a possibilidade de eleições na Venezuela, pelo menos em breve. Nosso editor de internacional, Fabrício Naisky, mais uma vez aqui com a gente. Então, qual é a avaliação de Donald Trump em relação ao país, pelo menos num, talvez, curto ou médio prazo? Fabrício. Sem possibilidade de eleições, pelo menos nos próximos 30 dias, Thiago. Quem imaginava uma transição rápida na Venezuela, uma eleição sendo feita já nas próximas semanas, pode começar a pensar em outra possibilidade, porque essa, pelo menos segundo Donald Trump, não deve acontecer. Segundo o presidente norte-americano, em uma entrevista de agora há pouco, à rede NBC, lá dos Estados Unidos, uma longa entrevista de mais de 20 minutos, ele falou sobre a questão da Venezuela e afirmou que não há clima no país, nem segurança suficiente no país para a realização de eleições neste momento. E aí, perguntado sobre quem está governando a Venezuela, ele respondeu: eu estou. Então, essa é a declaração de Donald Trump envolvendo a Venezuela nesse momento, assumindo para si a responsabilidade de governar, de comandar a Venezuela na ausência de Nicolás Maduro, mesmo após Delcy Rodrigues ter sido hoje empossada presidente interina do país, em um discurso que, como a gente viu na reportagem da Thaís Brito, foi destacado pela fidelidade a Nicolás Maduro, uma fidelidade que pode ser muito bem da boca para fora, uma tentativa de apaziguar o chavismo, ao mesmo tempo que continua negociando, continua fazendo as tratativas necessárias com o governo norte-americano, que já pediu muita cooperação dos venezuelanos neste momento, daqueles que estão na liderança da Venezuela, de fato, lá em Caracas. Segundo Donald Trump, nessa entrevista, ele definiu um grupo político dentro dos Estados Unidos que ficará responsável não só pela gestão, mas pelas decisões envolvendo a Venezuela nas próximas semanas. Esse grupo, segundo ele, é formado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, o vice-chefe de gabinete Stephen Miller e também o vice-presidente J.D. Vance. Esses seriam os 4 nomes escolhidos por Donald Trump para liderar essa equipe, esse comitê, pelo menos neste primeiro momento. E isso já depois das declarações que ele deu em Mar-a-Lago, depois ontem retornando a Washington a bordo do Air Force One, quando ele havia dito também que estaria à frente, comandando a Venezuela, pelo menos neste primeiro momento, até que, segundo ele, seja possível fazer uma transição segura. Quanto tempo que isso pode levar para acontecer é um mistério. No Iraque, em 2003, as eleições só foram realizadas 2 anos depois, em 2005, e mesmo assim o Iraque viveu um período de grande instabilidade. A gente separou também uma pesquisa, Thiago, feita pela Reuters Ipsos, sobre a porcentagem de americanos que concordam com a ação militar para a retirada de Nicolás Maduro do poder. Vamos dar uma olhadinha, tá aqui na nossa tela. A pergunta é: você aprova ou não ações militares dos Estados Unidos para capturar Nicolás Maduro? Apenas 1/3 dos americanos dizem concordar com essas ações, 33%. Outros 33% não sabem ou não quiseram responder. 34% se disseram contra. Entre eleitores republicanos, o índice daqueles que são a favor é bem maior, 65%, contra 6% contrários e 29% de indecisos. Entre os eleitores democratas, 11% são a favor, 26% indecisos, 65% contrários. Já eleitores que não se declaram de um partido específico também têm uma opinião mais negativa. 35% contra, 42% indecisos, 23% favoráveis. Mostra que essa ação não tem, de fato, um grande apoio popular nos Estados Unidos, para além da base trumpista. Pois é, então a informação de agora há pouco, dada pelo próprio presidente americano, descartando eleições na Venezuela, pelo menos pelos próximos 30 dias, porque ele disse que é preciso fazer uma concertação no país. Primeiro, Fabrício Naisky, editor de internacional